Livro de Exercícios de um Curso em Milagres, lição 161. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Hoje a gente vai praticar novamente, entender como praticar o perdão. E essa lição, eu não sei qual foi a experiência de vocês, a primeira vez que vocês estudaram, percorreram essa lição, mas ela, a princípio, ela parece um pouco difícil de entender. Mas aí, se você presta bem atenção, olha a chave importante que Cristo nos dá nesse final, né? Como uma ferramenta ainda para que a gente saiba como aplicar o perdão. Então vamos lá, vamos prestar atenção aqui, ó. Hoje praticamos de modo diferente e nos posicionamos contra a nossa raiva para que os nossos medos possam desaparecer e oferecer espaço ao amor. Aqui está a salvação nas simples palavras com que praticamos a ideia de hoje. Aqui está a resposta para a tentação, que nunca falha em acolher com boas-vindas ao Cristo, aonde o medo e a raiva antes prevaleciam. Trocar aqui o medo e a raiva pela energia crística, pela energia da nossa centelha. Aqui a expiação se completa, o mundo é deixado para trás com toda a segurança e o céu é agora restaurado. Claro, aqui céu, né, não essa figura religiosa que a gente imagina do que o céu, mas a unificação, o nosso estado de plenitude, de união com a nossa essência, com a nossa verdade. A completa abstração é a condição natural da mente. Parte dela agora não é natural. Ela não olha para o mundo como um só. Ou seja, nós não estamos com a nossa forma natural de ver o mundo. Por isso que quem aqui é estudante do Hélio Couto lembra nessa lição quando o Hélio Couto fala da importância de nós usarmos a mente abstrata, não ficar tanto no racional, nos sentidos físicos, né? Tentando usar razão em tudo. É usar da mente abstrata. Usar da imaginação, da abstração para a gente conseguir absorver o conhecimento. Ao invés disso, vê fragmentos do todo, pois só assim poderia inventar o mundo parcial que tu vês. Então a mente, não estando na sua forma completa, estando nessa forma ilusória como nós estamos agora, ela vê fragmentos da verdade. Ela não vê a verdade absoluta em nada. Então a gente, e quando vê, né, porque ainda existem consciências que nem fragmentos de verdade vêm em lugar nenhum, mas está sempre dividindo as coisas, está sempre segmentando. E um exemplo maior disso é sempre projetar para fora tudo, né, o que a gente experiencia ou o que a gente vivencia, sempre uma projeção para fora, achar que está sempre tudo, que o externo tem alguma realidade que seja parte do que é interno nosso. O que é interno nosso, o que nós cultivamos dentro de nós, é que cria a nossa realidade na vida externa, né? Que cria o nosso dia a dia externo. É o que a gente cultiva aqui dentro. Mas provavelmente ilusória não. A mente ilusória, ela divide tudo isso e cada um é problema de si mesmo, e eu sou eu, e só eu existo, e o resto é o resto, eu não tenho nada a ver com isso. O propósito de tudo que vês é o de te mostrar o que desejas ver. A audição só traz à tua mente os sons que ela quer ouvir, ou seja, eu me segmentei, eu me coloquei à parte de tudo, então eu vou selecionar aquilo que eu quero, abstrair aquilo que eu quero trazer para minha vida, aquilo que não, aquilo que eu quero julgar, aquilo que eu quero condenar. Eu tô aqui, né, achando que eu estou separada de toda a realidade. Aí vem, um irmão é todos os irmãos. Cada mente contém todas as mentes, pois todas as mentes são uma só. Não sei se alguém aqui que está lendo, está estudando aqui conosco, ou que vai vir a estudar algum dia aqui os exercícios, já ouviu falar de mente coletiva. Platão falava muito sobre isso. Existe, se a gente for aprofundar em filosofia, existe um conceito da mente coletiva que é: você vive aonde, como se várias pessoas pensassem iguais.
Isso a gente chama de mente coletiva. Então a tua frequência, ela vai te levar para a frequência de mentes que vibram de uma determinada forma, né? Se a gente for aprofundar, até o teu vizinho faz parte desse teu conjunto de frequências, estão sempre aí mostrando, seja pelo lado positivo ou negativo, mas estão sempre mostrando coisas em nós para que a gente possa aprimorar e melhorar. Os nossos parentes são questões de frequências. Então não é... Olha como é importante a gente entender, por exemplo, que um país... Por que a gente fala, nossa, fulano de tal nacionalidade, eles são todos parecidos? Não fisicamente, estou falando de jeito aqui. Porque existe a mente coletiva de cada país. Então nós temos responsabilidade total pelo que a gente experiencia. Porque todos nós somos uma só mente. O planeta Terra, ele é formado... nessa ilusão que a gente está vivendo, nessa frequência que a gente está vivendo, que é essa chamada frequência ilusória, ela foi criada por uma mente que resolveu achar que poderia criar sozinho. Por mais que pareçam aí estarmos em, sei lá, 7, 8 bilhões de pessoas, mas essas 7, 8 bilhões de pessoas, elas formaram essa mente coletiva, elas vêm de uma mente só, né? Então a minha melhora, o meu comprometimento com a verdade, ela expande a consciência de todos. E da mesma forma o contrário também, né? Então, quando eu falo da responsabilidade, o mundo aí fora está um caos, então mude, porque você tem responsabilidade no caos que está lá fora. Ah, mas eu nunca fiz nada, eu sou uma super pessoa. Não, mas a gente não sabe quantas extensões de eus que a gente tem por aí e o que a gente andou fazendo. A única coisa é certa, existe uma lei de frequência. Você não sintoniza o número X para escutar a rádio B. Você sintoniza o número X e vai escutar a rádio X. Então, se você não fizesse parte desse contexto, dessa mente coletiva, você não estava aqui experienciando isso. O que você pode fazer é mudar tudo isso. Assumir a responsabilidade e se trabalhar para mudar isso. Então, essa lição, ela vem colocar de uma forma bem categórica para nós, né? Um irmão são todos os irmãos. Todos os irmãos são um só irmão. Na verdade, é um só irmão. Só existe uma única mente. Por que ele pincela isso aqui? Vamos ver no final. A mente que ensinou a si mesma a pensar de modo específico não pode mais aprender a abstração no sentido de que ela abrange todas as coisas. Precisamos ver um pouco para aprendermos muito. Sentimos que parece ser o corpo que limita a nossa liberdade, que nos faz sofrer e que no final apaga a nossa vida. Acreditamos ainda nos sentidos físicos e de que há um fim para a nossa vida. Entretanto, corpos não passam de símbolos, de uma forma concreta de medo. O medo sem símbolos não exige nenhuma resposta, pois símbolos podem representar o que não tem significado. O amor não precisa de símbolos sendo verdadeiro, mas o medo sendo falso se prende às especificidades. Quando a gente olha o outro e vê apenas um corpo, a gente vê alguém separado. Então, é difícil a gente entrar num momento onde isso vai ser eterno. Você vai olhar para o outro, você vai ver aquele corpo físico, mas você vai entender que ele faz parte de você, porque ele também é uma mente, ele também é um fragmento de uma mente maior da qual nós fazemos parte, né? Então, esse mundo do ego foi tão bem planejado que aí nos colocou em corpos físicos densos, pesados, extremamente materiais, para que essa projeção fique mais forte, fique mais clara, porque quando eu olho o outro, eu estou vendo um outro, eu não estou vendo eu, né? Ele é uma outra pessoa, tem a vida dele, mora sei lá onde, é totalmente a parte de mim. Então, no livro texto a gente fala muito, a gente estuda muito isso, né? Os corpos parecem estar separados quando a gente olha só para a fisicalidade do corpo. Os corpos atacam, mas as mentes não. Então um corpo físico vem e pode me dar um soco na cara, uma mente não, né? Então eu ainda julgo as ações do outro porque eu ainda estou vendo ações vindas de um corpo físico. Eu não estou compreendendo uma mente que está numa mesma situação machucada assim como eu, numa mesma situação ilusória assim como eu, porque quando a gente olha para uma mente, a gente se vê também como uma mente, a gente vê que não tem ataque que possa nos machucar, fazer sofrer, aprender, nós somos uma frequência. Então a minha intenção
é que vai elevar a minha frequência vibratória. O outro nada pode contra mim, porque ele também é uma frequência. Se ele ficar vibrando muito numa frequência diferente de mim, o afastamento vai ser inevitável. Aí ele vai viver a realidade dele, eu vou viver a minha, mas ele não tem como me atacar, eu também não tenho como atacar ele. Nós somos frequência, gente, nós somos energia. O corpo físico, é muito legal a gente ter a noção, ter o agradecimento de ter essa oportunidade, respeitar o nosso corpo físico, nos respeitar, mas sabendo que ele é um instrumento que está dentro da nossa mente, porque nós com a nossa mente moldamos também o nosso corpo físico, mas para que a gente experiencie, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que a gente use isso para se reconhecer como quem nós realmente somos, não para ficar criando ainda personagens separados um dos outros, né? Esse pensamento com certeza evoca o nosso livro-texto, quando ele fala que os corpos atacam, mas as mentes não. Esse pensamento com certeza evoca o nosso livro-texto, onde isso é enfatizado com frequência. Essa é a razão pela qual os corpos tão facilmente vêm a ser símbolos do medo, pois a vista do corpo te apresenta o símbolo do inimigo do amor, que a visão de Cristo não vê. Então Cristo, ele conseguia olhar para todos nós e ver uma somente. Então por isso que, claro, ele com isso em base, ele conseguiu aplicar o perdão, porque até aqueles que estavam condenando faziam parte dele mesmo, né? É como assim, são partes minhas machucadas, né, me condenando, mas nada podem contra mim em verdade. Aquele que vê um irmão como um corpo, o vê como um símbolo do medo, e ele atacará, porque o que contempla é o seu próprio medo, fora de si mesmo, pronto para atacar, mas pedindo aos gritos para se unir a ele novamente. Não te equivoques quanto à intensidade da raiva que o medo projetado tem de gerar. O medo, né, quanto maior o ataque, mais em medo a pessoa tá, mais apavorada a pessoa tá. Então a gente consegue olhar, quando a gente não olha para o corpo físico, não foca no corpo físico, num ser físico, e vê um ser energético, uma frequência energética, a gente consegue ter ferramentas para entender que ele não pode nos atacar. Aí a gente apazigua internamente. Ele pode gritar, 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 mas eu sei que ele não pode fazer nada contra mim, porque aqui, na minha existência, é só o que eu permito que aconteça. Então a gente consegue compreender a dor do outro, reconhecer que foi uma projeção nossa em dado momento, e aí a gente consegue trabalhar o perdão. Agora vamos focar na nossa lição de hoje. Olha que legal que a gente aprende. Escolhe um irmão, símbolo do resto, e pede-lhe a salvação. Primeira pessoa que se sentirem aí no coração, que vier na mente de vocês. Primeiro, que o vejas com a maior clareza possível, daquela mesma forma com que já está acostumado. Vê o seu rosto, suas mãos, seus pés, suas roupas, observa-o sorrir e vê os gestos familiares que ele faz frequentemente. Então pensa nisso. O que está vendo agora te oculta à vista de alguém que pode perdoar todos os teus pecados. Oculta à vista de alguém que pode perdoar todos os teus pecados. Como assim? Mas eu tô olhando, sei lá, meu marido, a minha esposa, o meu irmão, minha irmã. Como assim? Eu tô vendo ele, foi essa pessoa que apareceu para mim. E ela pode perdoar todos os meus pecados? Cujas mãos sagradas podem remover os cravos que atravessas as tuas e retirar a coroa de espinho que colocaste sobre a tua cabeça ensanguentada. Como assim? Pede-lhe isso para que ele possa libertar-te. Imaginou aquela pessoa, essa pessoa aí mesmo que veio na tua mente. Essa pessoa tem o poder de libertar todos os teus pecados. Olha a dica que ele deu quando ele vem com esse papo, né? A coroa de espinhos, não sei o quê. Você vai ver o outro como uno contigo. E quem é uno com a gente, pessoal? Quem é a nossa essência? Cristo. Cristo é a nossa essência. Nós fomos criados para ser como Cristo. Então eu vou olhar o meu irmão como eu deveria me olhar. E ao projetar a imagem crística do meu irmão, essa imagem crística, esse ato de eu projetar a imagem crística nele,
é que vai me libertar dos meus pecados. Porque eu, com todo o meu coração, por mais que eu julgue, por mais que eu acho que eu odeio aquela pessoa, por mais que eu acredite que aquela pessoa possa me fazer mal, hoje eu vou cessar isso. Porque hoje eu entendo que todos nós somos uma só mente. E a nossa essência, quando fomos criados, é ser como Cristo. Esse é o molde, esse é o ser perfeito, esse é o ser saído aqui, da forma de Deus. Deus só tem um filho. Então, quando eu olhar para o outro como Cristo, como eu olho para Cristo, com o respeito do qual eu olho para Cristo, e entender que ele também é uma centelha crística, eu me livro dos meus pecados. Quando eu fizer isso com o coração, quando eu fizer isso com todo mundo. Então ele pede para a gente escolher essa pessoa com essa intenção. E aí a gente vai afirmar a frase: dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Quero contemplar-te com os olhos de Cristo e ver a minha perfeita impecabilidade em ti. Eu sou como tu e nós somos como Cristo. Eu vou ver Cristo em você para que eu possa ver Cristo e aceitar Cristo em mim. É bonito isso, né? Olha como é forte essa lição. Então, toda vez que a gente for fazer o exercício do perdão, a gente vai pedir para isso. Que eu aprenda a ver Cristo nessa pessoa. Que eu aprenda a entender que Ele é uma centelha crística da qual eu também sou. Que somos constituídos pela mesma centelha. Saímos do mesmo Pai, a gente teve a mesma forma para ser feita. E aquele que convocaste responderá. Porque por mais que eu possa estar olhando, sei lá, para um amigo meu que eu briguei, mas é a Cristo que eu estou chamando. É a centelha crística dele da qual eu estou chamando. E ela vai responder para mim. Pois ele ouvirá a voz por Deus em ti e responderá na tua própria voz. Contempla-o agora, aquele que viste apenas como carne e osso, e reconhece que Cristo veio a ti, veio a mim através dele. Então ele foi até um personagem que me trouxe a oportunidade de estar aqui hoje praticando o perdão de centelha para centelha, de reconhecer isso. Além disso, brota em nós uma gratidão imensa pela oportunidade que aquela pessoa nos trouxe. A ideia de hoje é o modo de escapares com segurança da raiva e do medo. Certifica-te de usá-la imediatamente se fores tentado a atacar um irmão e a perceber nele o símbolo do teu medo. E o verás subitamente transformado de inimigo em salvador, do demônio em Cristo. Então, por mais difícil que possa parecer, em nenhum momento eu estou falando que é fácil, eu sei que é difícil, mas nós vamos continuar intensificando o nosso ato constante de perdão. E agora com mais essa ferramenta, com mais essa lucidez incrível que o livro nos traz, de reconhecer a centelha da qual todos nós vibramos, da qual todos nós fazemos parte, que existe, e eu sempre falo, né, uma das frases mais lindas desse livro é: Deus tem apenas um filho, todos somos um. Então, por mais difícil que seja a convivência com a pessoa que vier aí na mente de vocês, pessoal, vamos aplicar esse perdão a todos e a todas as situações, em tudo. A gente vai se treinar para ver a centelha crística em tudo e em todos, para que a gente consiga se unificar e reconhecer cada vez mais a nossa centelha, que é a mesma que a minha, a mesma que a sua, é uma só centelha. E aí a gente vai fortalecer essa energia novamente para a gente se unificar e viver experiências unificadas, que é bem diferente da que a gente vem vivendo. Boa prática, pessoal!